Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material fascinante. É uma lista bem detalhada de todas as guerras que já envolveram a Hungria. E olha, é uma lista longa. Longuíssima. E quando a gente olha para mais de 1000 anos de história, uma coisa fica muito clara. A Hungria não é só um país que teve guerras. É uma nação que basicamente nasceu e cresceu no meio do conflito. Exatamente. Ela fica numa encruzilhada geográfica da Europa, né? Um lugar onde impérios se chocaram por séculos. A história deles é, acima de tudo, uma saga de sobrevivência. E essa é a lente perfeita para nossa análise de hoje. Porque se a gente só olhar para quem ganhou e quem perdeu, a gente perde a história de verdade. Concordo. A narrativa que esse material nos conta é sobre como uma identidade nacional foi forjada através do conflito. A nossa missão aqui não é listar cada batalha. Não, de jeito nenhum. É entender os padrões, sabe? O que esses conflitos constantes nos dizem sobre a Hungria de hoje. Isso. E para organizar essa conversa, a gente pensou em 4 grandes momentos, tipo 4 atos. Primeiro, o nascimento da nação ali na Bacia dos Cárpatos, as primeiras lutas para simplesmente existir. Certo. Depois, o confronto épico com o Império Otomano, que literalmente partiu o reino no meio. Um período duríssimo. Totalmente. Em seguida, as lutas sem fim pela independência, não só contra os otomanos, mas também contra outras potências. E, por fim, o século XX, que, bom, virou tudo de cabeça para baixo. E redesenhou o mapa completamente. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo. Ato 1. Nascimento e sobrevivência. Tudo se inicia com a chegada das tribos magiares, né? E isso no final do século IX. Os historiadores chamam de conquista húngara da Bacia dos Cárpatos. E é importante frisar que não foi, tipo, uma invasão de um dia para o outro. Foi um processo, né? Foi um processo de décadas. Uma ocupação gradual que fincou as raízes do que viria a ser a Hungria. E a escolha do lugar estrategicamente foi genial. Ah, sem dúvida. A Bacia dos Cárpatos é quase uma fortaleza natural, toda cercada por montanhas. E isso deu aos magiares um território muito defensável bem no coração da Europa. Uma base segura. Uma base segura a partir da qual eles conseguiram não só sobreviver, mas se consolidar e projetar poder para fora. E como projetaram? É aqui que a história fica, para mim, surpreendente. Eu sempre imaginei a Hungria primitiva como um reino tentando se defender, sabe? Se firmar. É a imagem que a maioria tem. Mas os registros mostram um período de quase um século, ali de 899 a 970, chamado de invasões húngaras da Europa. Peraí, eles eram os invasores. Eram, e dos mais temidos. A lista fala em 47 ataques documentados. Eles chegaram até Espanha. Chegaram. A comparação é excelente. Eles pareciam os vikings, só que a cavalo. Eram a grande ameaça da Europa na época. Nossa. Reinos inteiros, principalmente onde hoje é a Alemanha, a Itália, eles pagavam tributos pesadíssimos para que os húngaros simplesmente os deixassem em paz. E o que eles tinham de tão especial? Eram guerreiros nômades com táticas de arco e flecha a cavalo que os exércitos europeus, que eram mais lentos, de infantaria pesada, simplesmente não sabiam como combater. Eram rápidos, letais e pareciam invencíveis. Ok, então eles eram essa força temida e, de repente, tudo para. A fonte aponta uma única batalha como o ponto de viragem. A Batalha de Lechfeld, em 955. Uma derrota esmagadora para as forças germânicas. Mas por que uma única derrota faria eles abandonarem esse estilo de vida que parecia tão lucrativo? O que aconteceu ali de verdade? Essa é a questão-chave. Lechfeld não foi só uma derrota militar, foi um choque de realidade. Uma derrota tão completa que os líderes húngaros perceberam uma coisa. Que o modelo não era sustentável. Exato. O velho modo de vida baseado em saques era insustentável a longo prazo. Eles tinham uma escolha. Ou se adaptavam, se cristianizavam e se integravam à Europa, ou seriam, eventualmente, aniquilados. Entendi. Então, de certa forma, essa derrota tática levou a um ganho estratégico gigantesco, a criação do reino cristão da Hungria. Eles perderam a batalha, mas garantiram a sobrevivência do povo como nação. Eles trocaram a espada do invasor pela coroa do rei. Faz sentido. Mas depois de estabelecer a fronteira oeste, a gente pensa, bom, agora vem a paz. Mas não. Não. A fonte aponta para outra ameaça.
vinda do leste, os mongóis. E era um tipo de ameaça completamente diferente. Os europeus lutavam de um jeito que os húngaros agora entendiam e até dominavam. Os mongóis eram outra coisa. Como assim? A velocidade, a coordenação, a brutalidade, as táticas de cerco era algo que a Europa nunca tinha visto. Em 1241, eles chegaram como um tsunami. A Batalha de Morre, em 1241, é descrita aqui como um desastre absoluto. O exército húngaro foi varrido do mar. Praticamente, o rei teve que fugir para salvar a própria vida. O país ficou devastado. Mas aí acontece uma coisa muito estranha. Um ano depois, os mongóis simplesmente foram embora. Por que eles conquistariam um lugar para depois abandonar? Não faz muito sentido. Isso intrigou historiadores por muito tempo, né? Hoje, o consenso é que foi uma combinação de fatores. O principal foi a morte do grande Khan Ogedei, lá na Mongólia. Ah, então eles tiveram que voltar. Pela tradição, todos os príncipes, incluindo o Batucan, que liderava a invasão, tinham que voltar para a capital para eleger um sucessor. Mas tem outro fator também. Qual? A Hungria, mesmo derrotada, não foi uma presa fácil. A geografia dos Cárpatos dificultava a vida dos cavalos deles no inverno, e a resistência, mesmo desesperada, impôs custos. A retirada foi uma pausa estratégica que, por sorte, se tornou permanente. Mas o trauma ficou. Com trauma que imagino que tenha ensinado uma lição. Uma lição duríssima. A invasão mongol levou a uma reforma militar e defensiva completa. O rei Bela IV, que viveu o desastre, ordenou a construção de centenas de castelos de pedra. Ah, ele percebeu que as paliçadas de madeira não adiantavam nada. Exatamente. Ele incentivou os nobres a fazerem o mesmo. E essa capacidade de aprender com a catástrofe e se adaptar é um fio condutor na história húngara. O que nos prepara perfeitamente para o próximo grande desafio. Talvez o maior de todos. O Império Otomano. Exato. Agora a Hungria já é uma potência europeia consolidada e se vê na linha de frente de uma nova força expansionista. Eles eram vistos como o escudo da cristandade. E por mais de um século, eles foram um escudo incrivelmente eficaz. Tem um momento de trunfo que ecoa até hoje, o cerco de Belgrado, ou Nándorfehérvár, em húngaro, em 1456. Essa foi uma vitória muito importante, né? Crucial. Uma força húngara muito menor, liderada pelo general János Hunyadi, conseguiu repelir o exército gigantesco do sultão Mehmed II. O mesmo que tinha conquistado Constantinopla. O mesmo, apenas 3 anos antes. Ninguém esperava que eles fossem conseguir. É dessa batalha que vem a história dos sinos, não é? Exatamente. A vitória foi tão importante que o Papa Calixto III ordenou que os sinos de todas as igrejas da Europa tocassem ao meio-dia todos os dias. A tradição pegou e continua até hoje, embora a maioria das pessoas não saiba mais o porquê. Que incrível. E essa vitória segurou o avanço otomano por 70 anos. 70 anos de alívio. Mas a maré otomana não parou de subir. E isso nos leva ao que o material descreve como um ponto de viragem decisivo e descendente na história húngara. A Batalha de Mohács. Mohács em 1526. Em questão de horas, tudo desmoronou. Mohács foi o apocalipse para o reino da Hungria medieval. O exército de Solimão o Magnífico era maior, mais moderno, com mais artilharia. E o exército húngaro? Corajoso, mas antiquado. Foi massacrado. O próprio rei, Luís II, morreu na retirada. A nata da nobreza húngara foi dizimada ali. Não foi só uma derrota, foi a aniquilação da liderança do país de uma só vez. E as consequências disso? Quer dizer, perder uma batalha é uma coisa, mas o que aconteceu com o país depois? O país deixou de existir como uma nação independente e unificada. O que se seguiu foi o caos. Com o trono vago, os impérios vizinhos viram a chance deles. E o resultado foi a divisão da Hungria. Em 3 partes. O centro, incluindo a capital Buda, virou uma província otomana. O oeste ficou sob controle dos Habsburgos da Áustria. E o leste, a Transilvânia, virou um principado vassalo dos otomanos. Nossa, então a Hungria virou o campo de batalha de 2 dos maiores impérios do mundo. Por quase 200 anos. Então, com o reino estilhaçado, uma parte caiu sob controle dos Habsburgos, justamente para expulsar os otomanos. Imagino que os húngaros pensaram, ótimo, ajuda. Mas não é bem assim que impérios funcionam, né? De jeito nenhum. Essa ajuda rapidamente se transformou em controle. Claro. A luta para expulsar os otomanos levou quase 2 séculos.
Mas quando os turcos foram finalmente expulsos lá no final do século XVII, os Habsburgos não fizeram as malas e foram embora. Eles ficaram. E a Hungria passou de campo de batalha a província de outro império. O inimigo mudou, mas a luta pela independência teve que começar de novo, só que agora contra Viena. E essa luta se manifesta em várias revoltas. A lista menciona a Guerra de Independência de Rákóczi, que acabou em derrota. Mas o grande momento, o mais icônico, parece ser a Revolução de 1848. Sem dúvida. Ela foi esmagada de forma brutal com a ajuda do Império Russo, e mesmo assim é um dos feriados nacionais mais importantes da Hungria hoje. Como uma derrota vira o pilar da identidade nacional? Porque o que estava em jogo em 1848 não era só território ou imposto, era identidade. Era uma luta pela língua húngara, pela cultura, pelo direito à autodeterminação, sabe? Entendi. E embora a Revolução tenha sido esmagada no campo de batalha, as ideias que ela representava, liberdade, nação, soberania, se enraizaram tão profundamente que se tornaram inabaláveis. A derrota militar virou uma vitória moral e cultural. E esse espírito de resistência parece ecoar. 100 anos depois, em 1956, a gente vê a Revolução Húngara, dessa vez contra o domínio soviético. É impressionante. É o mesmo padrão. O inimigo muda, otomanos, Habsburgos, soviéticos, mas a luta parece ser a mesma. O símbolo daquela revolução, a bandeira com o brasão comunista cortado no centro, deixando um buraco, é uma imagem muito poderosa. É a imagem perfeita dessa longa história. O buraco na bandeira simboliza a remoção de um poder estrangeiro imposto. É a mesma luta de 1848 com uma nova roupagem. E, de novo, uma derrota militar. Uma derrota terrível. A revolução foi esmagada pelos tanques soviéticos, milhares de mortos. No entanto, ela expôs a brutalidade do regime para o mundo todo e se tornou um símbolo duradouro da ânsia húngara por liberdade. Mais uma vez, uma derrota que reforçou a identidade. O que nos leva ao turbulento século XX, nosso último ato. A Primeira Guerra Mundial, que para a Hungria parece ter sido ainda pior por causa do que veio depois. O colapso do Império Austro-Húngaro. E as consequências desse colapso foram seladas no Tratado de Trianon em 1920. Ah, Trianon. É impossível exagerar o impacto de Trianon na psique húngara. Os registros são diretos. O tratado resultou na perda de 2/3 do território do Reino da Hungria. 2/3? Cidades e regiões que eram húngaras por séculos foram entregues à Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. 2/3. É um número absurdo. Como um país sobrevive a algo assim? Milhões de húngaros foram dormir num dia como cidadãos da Hungria e acordaram como minoria em outro país. Exatamente. Trianon não é só um evento histórico na Hungria, é um trauma nacional que reverbera até hoje. E isso influenciou tudo o que veio depois, imagino. Com certeza. Grande parte da política húngara do século XX, incluindo a aliança desastrosa com a Alemanha na Segunda Guerra, foi motivada pelo desejo de reverter as perdas de Trianon. Virou uma obsessão nacional. E essa aliança na Segunda Guerra só piorou as coisas. A derrota levou a ocupação soviética preparando o palco para a Guerra Fria e para a Revolução de 1956 que a gente já falou. É um ciclo. Parece um ciclo sem fim de ser esmagado entre potências gigantes. O século XX foi a culminação de todos esses temas. A luta contra impérios, a redefinição dolorosa de fronteiras e a busca contínua, quase desesperada, por um lugar seguro e soberano na Europa. Então, quando a gente olha para essa longa e muitas vezes trágica lista de conflitos, o que emerge é uma história de resiliência quase inacreditável. Exatamente. A Hungria sobreviveu aos mongóis, otomanos, Habsburgos, soviéticos. A guerra não foi um evento pontual na história deles. Foi a condição permanente que moldou tudo. É uma narrativa de uma nação que foi repetidamente invadida, dividida, dominada, mas que, de alguma forma, nunca perdeu seu senso de si mesma. O que nos leva a uma reflexão final, né? Sim, porque os documentos que a gente analisou não terminam com a queda do comunismo. Eles continuam listando a participação da Hungria em conflitos do século XXI, como no Iraque e no Afeganistão. Como parte de alianças como a OTAN. Isso. Depois de toda essa história lutando para se defender e para ter sua soberania,
Agora eles estão participando de guerras em outros lugares. É uma mudança de papel completa. E a questão que fica no ar é esta. Considerando essa história longa e dolorosa de lutar pelas próprias fronteiras, o que significa para essa nação participar agora de guerras distantes como parceira em uma aliança? Uhum. Como o papel militar da Hungria no mundo evoluiu de invasor na Idade Média para escudo da cristandade, para nação ocupada, para rebelde e, finalmente, para parceiro de coalizão? E o que essa evolução toda revela sobre a identidade húngara no mundo de hoje?